Lua cheia em Capricórnio, uma lua cheia que nos chama para maturidade e para responsabilidade. Uma semana intensa e de emoções muito afloradas que vamos ter pela frente. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar aí no período entre 3 e 9 de julho. E se você é novo por aqui, ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, vamos rodar a vinheta para a gente poder falar dessa semana intensa que temos pela frente. E chegamos na metade do ano. Gente, dá pra acreditar que meio ano já passou? Como que é pra vocês? Pra mim, eu tô com a sensação que o tempo tá passando tão rápido. E esse é sempre um momento que eu gosto de revisitar, né, o que foi feito. Sabe quando lá no fim do ano, no começo do ano, a gente faz as nossas metas, a gente cria objetivos. Eu acho que agora é um momento legal da gente rever essas metas, né, entender o que a gente já conquistou, o que a gente já alcançou e o que a gente precisa aí ajustar, né, para continuar caminhando até o final do ano, mas eu tô assim com uma sensação de que o tempo tá voando e essa semana nós vamos rever e vamos pensar muito sobre essa questão do tempo que essa lua cheia em Capricórnio está nos trazendo. Além da lua cheia, eu vou falar de alguns aspectos positivos que vão acontecer essa semana, na verdade um aspecto positivo entre Mercúrio e Urano ao longo dessa semana, e no fim da semana já vai ter lua minguante, mas a maior parte do tempo nós vamos estar vivendo dias intensos de lua cheia. Então vamos lá, na segunda-feira, dia 3 de julho, a gente vai ter lua cheia no signo de Capricórnio. Vamos relembrar um pouquinho qual que é o céu que a gente está vivendo. Então a gente tem a lunação geminiana, né, o ciclo geminiano, que nos convida a aprender mais sobre a flexibilidade da vida, ter mais jogo de cintura, nos convida a olhar para a nossa comunicação, para as nossas ideias, a forma como a gente tem se expressado, né? É uma energia de mais racionalidade, né, e de valorização do intelecto. E aí no dia 21, logo na sequência do início, né, da lunação, a gente teve o Sol entrando no signo de Câncer, a gente tem Mercúrio no signo de Câncer, então a gente tá com um céu bastante canceriano, sensível e intuitivo, junto com esse ciclo geminiano. E eu vou falar pra vocês como que eu tô sentindo, gente, eu tô sentindo muito essa temporada canceriana, interessante, né, porque a gente tá vivendo um ciclo geminiano. Mas, pra mim, eu tô, assim, super cozinheira, eu tô querendo fazer receitas novas, tô explorando a culinária, tô cuidando de algumas coisas dentro da minha casa. Esses são temas super cancerianos, né? E Câncer também mexe com a nossa história, né? Mexe com as nossas memórias familiares e tem sido uma temporada que tem vindo, assim, muitas coisas relacionadas à minha infância, à minha história, à história da minha família, coisas que têm vindo como insights, assim, e eu acho que é interessante porque como a gente tá no ciclo geminiano, é aquilo, né, da razão vir junto com a sensibilidade e a emoção, então pra mim, eu estou sentindo que tá dando pra ter um pouco mais de clareza, até porque o Sol em Câncer traz clareza de algumas coisas que como a gente tá vivendo o ciclo geminiano, fica mais fácil da gente perceber e entender. Então me contem aqui nos comentários como é que tem sido essa mistura de ciclo geminiano com Sol em Câncer para vocês, porque essa semana vai ficar tudo muito mais intenso e aflorado com a lua cheia em Capricórnio, né? E a lua cheia em Capricórnio é o signo oposto de Câncer, então a gente tá mexendo muito nesse eixo que eu vou falar um pouquinho mais aqui ao longo do nosso vídeo, mas eu quero que vocês me contem, compartilhem comigo, né, como é que vocês estão vivendo isso, porque pra mim tá muito interessante, tá bem interessante esses insights que estão vindo a partir de emoções e principalmente, né, eu tenho Câncer na casa 11, então a mesma coisa relacionada a amizades, relacionada à família, tem algumas fichas caindo, então tá um movimento bem interessante, me contem como que isso tá funcionando para vocês. E na segunda-feira, então, lua cheia, gente. A gente vai viver até domingo esses dias intensos de lua cheia. Tudo fica mais latente, né? A alegria, a tristeza, tudo que a gente tá sentindo, a gente tende a sentir de uma forma mais intensa. Agora, é quando a gente tem a lua
com o seu maior potencial de brilho no céu à noite. Então, a gente tem a noite iluminada, a gente tem o nosso céu interno também iluminado. Então, a gente tem mais clareza, a gente tende a ter insights, né? E a gente tende a entender algumas coisas do que a gente está vivendo, de cenários que a gente está vivendo, principalmente com as temáticas capricornianas e aí na casa astrológica onde está sendo ativado essa lua cheia. Mas vamos lá, né? A lua cheia em Capricórnio é um chamado muito forte para a maturidade, para a responsabilidade, para o comprometimento. Gente, e a gente fala assim, mas nós já somos adultos, né? Mas é diferente, é aquele chamado para a vida, né? Do tipo, você é responsável pelas suas escolhas. Se você está escolhendo uma coisa ou outra, você é responsável por isso. E muitas vezes a gente fica buscando fatores externos que contribuem. Mas eu fiz isso porque não sei o que lá, porque isso, porque aquilo. E a gente fica buscando justificativas externas em outras pessoas e a gente precisa tomar pra gente a responsabilidade pelas nossas escolhas. É legal porque nessa lua cheia o Sol vai estar conjunto a Mercúrio, né? E o Sol traz clareza e Mercúrio traz a racionalidade para esse lado canceriano, né? O Sol vai estar em Câncer, a Lua em Capricórnio. E é um eixo que fala muito, para mim, sobre a importância da gente viver o momento presente, né? Quando a gente tá falando de uma lua cheia em Capricórnio, a gente tá pensando, né? Uma lua cheia em Capricórnio, ela ativa o quê? Ativa Saturno. Ativa Saturno que está retrógrado lá em Peixes. Ou seja, a gente não tá fazendo uma revisão sobre tudo que é estrutura na nossa vida, carreira, trabalho, casa, o tempo, tudo. A gente está fazendo essa revisão, essa reflexão sobre essas temáticas saturninas, né? E a lua cheia em Capricórnio vai ativar mais isso. Então pode ficar mais claro pra gente como é que a gente está investindo o nosso tempo, o que a gente onde a gente está colocando energia, os nossos recursos financeiros, o nosso trabalho, a nossa carreira, o lugar onde a gente mora, tudo isso podem vir insights nessa lua cheia, né? Câncer é muito relacionado ao nosso passado, à nossa história, às nossas memórias, à nossa família, à nossa ancestralidade. E o Capricórnio é aquela visão de futuro, né? São as perspectivas, os sonhos. Então, não dá para viver só na melancolia do passado, nem só na ansiedade do dia de amanhã, né? Do futuro. Então, eu acho que é um momento da gente se conectar com o momento presente e entender o hoje, aqui, né, hoje, agora, como é que a gente pode usar esse passado como uma força, né, e ter as nossas perspectivas do futuro, mas criar hoje o movimento e viver o hoje e aproveitar o hoje. Então, essa lua cheia talvez traga algum tipo de clareza nesse sentido, né? O Mercúrio conjunto ao Sol ajuda a gente a racionalizar, traz um pouco de razão, mesmo que esteja em Câncer, que é uma energia sutil. Talvez a gente consiga entender algumas emoções, alguns sentimentos, algumas mágoas do passado que às vezes estão impedindo e bloqueando a gente de caminhar em direção a um futuro, né? Então a gente vive no passado, não vive no presente, não pensa no futuro, só vive no futuro e não pensa no hoje, no aqui e no agora e valorizar as coisas que a gente está vivendo. Então acho que essa vai ser uma lua cheia bastante intensa. É uma semana em que tudo tá mais aflorado, então a gente às vezes tende também a descontar no externo. Cuidado pra gente não cair nas baixas vibrações de Capricórnio, que é ficar muito duro, muito rígido e muito exigente com a gente mesmo, né? Então, tenta trazer a sensibilidade pra si, né? Tenta trazer o acolhimento, afinal de contas, o Sol e Mercúrio estão em Câncer. Então, é um momento de nutrição, um momento de acolhimento pessoal, né? Com razão e com maturidade, né? Com responsabilidade, com comprometimento e o entendimento de que a gente escolhe viver no passado ou a gente escolhe viver no futuro e a gente pode estar fugindo de alguma coisa. E talvez a gente tenha que olhar para dentro, a gente tenha que entender o que a gente está sentindo. E essa lua cheia pode ajudar bastante a gente nisso. Então a gente vai viver esses dias de segunda-feira até domingo, a gente vai viver
esse movimento e a gente vai ativar a energia de Saturno, que está retrógrado lá em Peixes. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo, se vocês ainda não assistiram, assistam, que eu fiz. E tem várias reflexões legais para vocês fazerem. Saturno em Peixes fala muito sobre materialização dos nossos sonhos, né? Eu falei, a gente está no meio do ano, a gente está no momento de rever metas. Saturno está retrógrado, vamos rever nossas metas, nossos objetivos, nossos sonhos, né? A nossa relação com estrutura, com trabalho, com carreira, recursos financeiros, com o tempo, a gestão do nosso tempo. Então, vale a pena esse momento, como a gente tem mais clareza, de fazer esse balanço aí semi-anual, né? Porque tem aquela coisa, né? Lá no começo do ano, vamos supor, a gente criou alguma meta. Ai, quero fazer exercício físico 3 vezes na semana. Aí você fala, putz, não tô fazendo. Mas também não é viável na minha agenda. Será que 2 vezes por semana eu consigo? Assim eu não me frustro. E fica mais real, conectado com a sua vida aqui, agora, no momento presente. Entenderam? Então às vezes são coisas sutis, mas dá pra gente fazer esse ajuste que vai ser muito importante ao longo dessa semana. Tá certo? Entre os dias 6 e 7 de julho, a gente vai ter, então, Mercúrio em Câncer fazendo um sextil com Urano em Touro, um aspecto positivo. E quando a gente fala de Urano, eu sempre falo pra vocês, a gente tem imprevisto, mas podem ser bons imprevistos que vão ajudar a gente a resolver coisas que estavam, às vezes, truncadas, sabe? Às vezes cai ali uma notícia, vem uma pessoa com uma informação, né? Vem uma pessoa que se coloca no meio para fazer uma mediação e aquela coisa desenrola, funciona, né? Então, podem ter imprevistos nesse sentido, mas que vão ajudar a resolver algumas coisas. Lembra que aqui a resolução vai ser na base da conversa, de uma conversa com base na empatia e no entendimento de ambos os lados, né? Mercúrio tá em Câncer, a gente tem um jeitinho para falar com as pessoas, não precisa cutucar, porque se quiser cutucar a gente sabe que dá com Mercúrio em Câncer, né? Mas resolver na base da conversa e até às vezes questões que a gente achou que já estavam encerradas, né? Porque Câncer às vezes acaba cavando algumas coisas lá do passado. Urano traz à tona para encerrar mesmo, né? Para dar uma finalização para algo que estava inacabado, tá? Potencializa muito a criatividade também para mim esse aspecto, tá? Porque Mercúrio em Câncer já tem o lúdico e o potencial imaginativo, né, para comunicação. E um aspecto positivo com Urano em Touro é para a gente pensar fora da caixa mesmo e usar a nossa criatividade para o nosso dia a dia, para resolver coisas que a gente precisa ou até para a gente ter ideias. Afinal de contas, a gente vive o ciclo geminiano, onde a gente está explorando ideias, projetos, a nossa comunicação, nossa forma de se expressar, tá certo? E no domingo, dia 9 de julho, então, a gente tem uma lua minguante em Áries. Olha que forte isso, hein? É a reta final da lunação geminiana, um momento em que a gente tende a desapegar, onde a gente vai colher os aprendizados desse ciclo com a energia ariana dando esse tom com bastante coragem. Coragem de discernir o que não serve mais para mim, o que não tá fluindo mais na minha vida. Iniciativa para desapegar, para deixar para trás o que está te segurando e o que está te bloqueando. Olha como essa lua cheia vai ser importante, gente. Nós vamos trabalhar a nossa linha do tempo. Câncer, o Sol em Câncer iluminando as questões do passado que precisam ser trabalhadas agora no nosso futuro. E a lua cheia em Capricórnio ativando o Saturno retrógrado, que a gente está revisitando as estruturas da nossa vida e a nossa perspectiva para o futuro. Então essa lua cheia vai ser muito importante para a gente depois dar continuidade aí na lua minguante em Áries no domingo, para a gente ter coragem de tomar as decisões e as iniciativas que a gente precisa, criar os movimentos que a gente precisa na nossa vida, que às vezes a gente até já sabe. Às vezes vocês comentam aqui pra mim, eu já sei o que eu preciso fazer, mas eu não tô com coragem. Vamos ter coragem, essa lua minguante vai ajudar a gente a ter coragem do que a gente precisa fazer. E no Energias da semana que vem, eu aprofundo mais sobre essa lua minguante em Áries, porque a gente vai viver mais essa energia dela na semana que vem. Essa semana, principalmente, então, semana de lua cheia. Respirem fundo quando se sentirem muito sobrecarregados emocionalmente, vem muita coisa à tona, a gente sente tudo com mais intensidade, então respirem fundo, se conectem com o momento presente e vai fluir de uma forma muito melhor para todo mundo, tá certo? Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês aí, para nossa próxima semana. Desejo uma ótima semana para todos vocês, um beijão e até uma próxima!